Aleluias, glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Os irmãos, vamos estar abrindo a palavra do Senhor nesta noite, lá em Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1. Amém? Gênesis capítulo 13. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Verso 5 diz assim: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Verso 6: E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Amém? Podem se sentar. Aleluia, que já foi orado. Estamos aqui, para fazer a vontade do Senhor. Deus sabe que não sou pregadora, amém? Mas aquilo que o Senhor falar ao meu coração, eu vou transmitir aos irmãos. Nós vamos, para entendermos melhor, eu quero, irmãos, fazer uma leitura do capítulo 11 em algumas partes, para a gente poder entender bem essa passagem, onde eu li apenas 3 versículos, para não cansar os irmãos. Mas nós sabemos que lá no capítulo 11, vai nos relatar, a palavra nos relata a respeito de Abraão e sua família, que tinha ali seus 2 irmãos, seu pai, que moravam em Ur dos Caldeus, diz a palavra, e morre um dos irmãos de Abrão, e ali depois eles resolveram, estar se mudando daquele lugar, foram para um outro lugar chamado Harã, e ali o pai de Abraão fixou morada, junto com esses seus filhos, menos um que já tinha falecido, porém ele trouxe o filho do seu filho, ou seja, o seu neto, que ficou, e que era Ló. E ali então na palavra diz que eles moraram por um bom tempo nesse lugar. E já no capítulo 12 é onde Deus, ele chama Abraão, para que Abraão saísse daquele lugar. E aqui, quando nós olhamos na palavra, nos estudos, nós vemos que tanto Ur dos Caldeus quanto Harã eram cidades que tinham outros deuses, mas não o Deus verdadeiro. Em Ur dos Caldeus, era uma cidade que prestava culto a outros deuses, e ali o principal deus deles era a lua. Em Harã também prestavam culto à lua. E quando nós vemos essa palavra, nós já percebemos o quê? Que Abrão morava, num lugar de idolatria a outros deuses. Não ao nosso Deus verdadeiro, não ao Deus verdadeiro do povo hebraico, mas a outros deuses, E às vezes, irmãos, na nossa vida, embora nós estejamos na presença do Senhor, se nós não vigiarmos, às vezes com algumas coisas nós podemos estar até mesmo cultuando aquilo, não uma imagem ou nada disso, mas algumas coisas a gente não vigia, elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes nós podemos estar adorando ao Senhor de alguma outra forma e acaba, que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. E ali no chamado de Abraão, no verso 12, no capítulo 12, o Senhor,
tira ali Abraão daquele lugar e faz a ele uma ordenança até mesmo, né? Ele diz o quê? Sai do meio da tua parentela, né? E vai para uma terra onde te mostrarei. Então ele pede para que Abraão saia daquele lugar, saia do meio dos seus parentes, dos seus pais, irmãos, sobrinhos, seja quem for, e fosse para um outro lugar, aonde ele lhe mostraria, né? Então ali Deus chamava Abrão para um compromisso, uma promessa que ele já começava fazendo para a vida de Abrão. E nesse chamamento, ele já também testa a fé de Abrão. Porque quando ele recebeu a promessa, ele tão somente diz: e vai para a terra que te mostrarei. Deus ainda não havia mostrado nada a Abrão naquela época, porque ele ainda era Abrão, não era Abraão, porque Deus só muda o nome dele mais para frente. E ali, quando ele faz essa ordenança para Abrão, né? Como eu disse, ele teve que ter fé. Porque naquele momento, Deus não falou para ele assim: olha, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Não falou nada disso, simplesmente falou: vai. E às vezes na nossa vida é assim, irmãos, é necessário que nós tenhamos fé para confiar no Senhor e saber que aquilo que Deus está nos ordenando, está nos mostrando, está nos guiando, é para nós irmos e fazer a vontade do Senhor. Para que nós possamos, né, mostrar até mesmo a Deus, como se eu dissesse: Senhor, eu confio em Ti. E não ficarmos às vezes preocupados que vai ser, como vai ser. Abraão simplesmente pegou a esposa, só que ali, quando ele sai, né, daquela terra dos seus pais, o que acontece? Ele vai e pega a sua esposa e seu sobrinho Ló, né? Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E ele leva o seu sobrinho, porque o pai, né, como eu disse, de Ló havia falecido, e ele resolveu então levar o seu sobrinho junto. Aqui, irmãos, nós vamos ler aqui agora, neste momento, eu vou dar continuidade do texto, né, que nós estávamos lendo. Porque nós lemos só alguns, e ele diz assim, que no verso 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui nós vamos ver que estavam tendo um problema ali. A terra que eles habitavam, que eles passaram a habitar, porque diz o quê? Que Abraão saiu daquela terra e foi em direção à terra que Deus estava mostrando para ele, que seria Canaã. Porque até mesmo o seu pai, quando saiu de Ur dos Caldeus, o propósito era ir até Canaã. Só que não se sabe por que pararam em Harã e fixaram morada ali. Porém, quando Deus deu ordenança a Abrão, ele realmente pegou e saiu e foi em direção à terra de Canaã. Só que para chegar a Canaã, eles tiveram que passar por alguns outros lugares, né? E a palavra nos diz também o quê? Que antes de chegar neste lugar, que era o Neguebe, a Abraão, ele ia em direção a Canaã, passou, né, e foi também pelo Egito, porque nessa terra aqui, onde ele estava anteriormente, que era Siquém, a palavra diz que lá havia fome, e ele então foi para o Egito, para fugir da fome.
Então ele ia caminhando e passando por esses lugares, e até que ele chegou no Neguebe, e ali aquela terra não comportava tanto os bens de Ló quanto os bens de Abrão. E aí, quando nós olhamos para essa situação, nós podemos dizer qual foi o motivo mesmo da contenda, da dificuldade ali. Nós poderíamos dizer, olhando para o texto, nós poderíamos dizer o quê? É porque eles tinham muitos bens. Abraão tinha muitos bens, já era um homem rico, de posses, tinha ali muitos gados, né? E seu sobrinho também. E já não comportava, aquele lugar já não dava mais pastagem para os seus animais o suficiente para que pudessem conviver harmoniosamente ali naquele lugar. Então nós poderíamos dizer que era isso. Só que tem um detalhe, né? Qual o motivo da contenda? Aqui, quando nós olhamos, primeiro ele diz assim, olha, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. E Abraão diz também que não haja contenda entre mim e ti e os nossos, e entre os meus e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então, quando nós olhamos para essa palavra, o que nós percebemos? O que Deus ordenou? O que Deus determinou a Abraão quando foi para ele sair do meio da parentela? E o que ele fez? Levou um parente. Então, e ali diz que eles não podiam habitar juntos mais, né? E não queria contenda porque eram parente. Mas se ele tivesse ouvido o que Deus falou para ele, não leva ninguém, é só você, teria tido alguma contenda? Deus, ele já sabia como seria, né? Abraão, ele não queria contenda, mas Deus já sabia que não era para ele levar ninguém. Por quê? Porque para um lugar que ele ia chegar um momento que não ia ter lugar para Ló. Então, irmãos, às vezes na nossa vida é assim, nós estamos querendo carregar alguém junto com a gente, né? Queremos levar junto com a gente, sendo que não foi isso que Deus determinou para nós. Às vezes, essa companhia, seja quem for ela, às vezes que está do nosso lado, às vezes nem é uma boa companhia para a gente, né? E não é o querer de Deus. E às vezes nós insistimos em andar lado a lado com alguém que não é o querer de Deus para a nossa vida. E no caso de Abrão, não era o querer de Deus que seu sobrinho fosse junto, porque ele já tinha ordenado, sai do meio da tua parentela, e sobrinho é parente, não tem jeito. E ali, então, o que acontece? Eles acabam se separando, né? E eu sempre posso até dizer o quê? Que o que realmente causou a contenda, como eu disse, foi a desobediência de Deus, né? Foi a desobediência desde o começo. E ali então chegou um momento que eles tiveram que tomar uma decisão, que o negócio não estava dando certo. Aí diz assim no versículo 9, desculpa. Diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver sido destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou
Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então aqui chegou aquele momento que havia a necessidade da separação, para que Deus pudesse fazer na vida de Abrão o que ele prometeu, né? Aqui, irmãos, essa noite eu dei um tema, né? A pregação como sendo os planos de Deus e nossas escolhas, porque era plano de Deus que Abrão levasse Ló com ele? Não, foi a escolha de Abrão, não foi a escolha de Deus. Então, nesse plano de Deus não cabia Ló, mas na escolha de Abrão, sim. E às vezes na nossa vida é assim também, né? Às vezes o plano de Deus, aquilo que Deus tem para nós, é uma coisa, porém nós estamos querendo escolher outra coisa para nós. E como foi louvado aqui, né? Nessas horas é hora de orar um pouco mais para saber o que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos caminhando numa direção onde as coisas não estão dando muito certo. E aí, às vezes, em vez de a gente perguntar a Deus, Senhor, onde eu estou errando? Às vezes nós ficamos ali, né? Insistindo naquilo, que está vendo que não está legal, que não vai dar certo, ou que não está dando certo, e acabamos insistindo. Mas por quê? Porque não é o plano de Deus para a nossa vida. E aí, irmãos, eles se separaram, né? E Ló, com certeza, já bateu os olhos para aquele lugar lindo, bonito, regado, ou seja, com muita água, muito verde, um lugar muito bom aos seus olhos. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu lembrei aqui de uma situação nessa palavra, onde certa vez um irmão que congregava conosco numa mesma igreja, que não era essa, era uma outra igreja, e esse irmão, ele decidiu que ele iria para uma igreja diferente, que ele não queria ficar mais naquela igreja. E aí, esse irmão fez assim como Ló, começou a olhar para a campina regada. Porque lá eu vou poder ter oportunidade disso, ou daquilo, eu vou poder fazer isso, e aqui eu não tenho essa possibilidade. E foi, juntou a sua família e foi, né, para outro lugar. Só que antes, o Senhor me dava uma palavra, sempre quando eu passava, que eu ia para a igreja, eu passava perto da casa dele. E o Senhor me dava essa palavra para entregar para ele. Toda vez, falei, Senhor, eu acho que enquanto eu não fizer a tua vontade, eu não vou conseguir fugir da minha mente essa palavra. E toda vez. E ele tinha tão somente no momento se afastado daquela igreja e ia para outra. E um dia eu fui até a casa dele e falei, olha, eu não sei o que é, mas o Senhor me deu essa palavra para você, que era justamente essa aqui, quando Ló olha para as campinas regadas. Irmãos, ele não deu muito crédito para aquela palavra que eu entreguei a ele, mas eu falei, Senhor, eu fiz a minha parte, porque nunca mais, toda vez que eu passava lá, nunca mais lembrava da palavra, ou seja, Deus estava me dizendo, vá lá e fale a ele. E eu falei. E ali, irmãos, naquela outra igreja, aconteceu bem isso, né? Que ele olhou as possibilidades, ele não viu os planos de Deus, ele viu a escolha dele, que ele fez aquela escolha.
E aqui, como nós vamos ver, né, na palavra, Ló, ele olhou para aquele lugar, só que os nossos olhos muitas vezes são enganosos, né? Às vezes, através dos nossos olhos carnais, nós achamos que estamos vendo o melhor para as nossas vidas, mas se nós não tivermos a direção de Deus, nada vale. E Ló ali, ele olhou para aquelas campinas e pode ter pensado, que coisa linda, que lugar maravilhoso, é tudo que eu preciso. Mas foi a vontade de Deus? Não, foi a escolha de Ló. Não foi um plano de Deus para ele, foi a escolha dele. E nós sabemos que Ló, ele escolheu aquele lugar onde dava para Sodoma e Gomorra. Dava por aquelas cidades que foram destruídas por Deus de tanto pecado que habitava naquelas cidades. Eram pecados terríveis, né? E então eles acabaram tendo que sair. Ló teve que sair às pressas, porque Deus enviou um anjo, ainda teve misericórdia dele, enviou um anjo para que resgatasse Ló e sua família daquela cidade. E assim foi na vida daquele irmão. Lá depois eu fiquei sabendo, ele ali teve que sair para não morrer espiritualmente. Assim como Ló teve que sair de Sodoma e Gomorra para não perder sua vida física, ele teve que sair daquele outro, a igreja que ele foi, daquele outro lugar, porque a decepção foi tão grande, irmãos, que ele teve que sair e ir embora, porque ele já estava quase perdendo a esposa e quase perdendo a vida espiritual dele. Então, Deus não deu aquela palavra para ele à toa, né? Deus, ele já sabia o que ia acontecer pela escolha dele. Porque às vezes nós fazemos uma escolha e não vamos lá orar, consultar o Senhor para saber o que Deus quer realmente. E, irmãos, e pensa numa pessoa que às vezes é assim, de ficar orando e pedindo para Deus, enquanto Deus não fala, às vezes eu não faço. E certa vez, irmãos, foi assim na minha vida. Eu mesmo no meu trabalho ali, eu ia sair de um setor para o outro. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, eu quero saber o lugar que o Senhor quer que eu vá. Eu não vou sair daqui da onde eu estou sem saber para onde eu vou, se é o lugar que o Senhor escolheu para mim. E ali eu comecei a orar, até que um certo dia, Deus deu uma visão e me mostrou o lugar. Me mostrou duas coisas que estavam neste setor, neste novo lugar que eu iria. Só que, apesar de ser, era um lugar grande, né, às vezes você não ficava indo para um lugar para o outro, então você não sabia o que tinha ali. Deus mostrou uma pessoa e uma imagem. E eu fiquei pensando, o que será isso? Só que eu já tinha orado tanto, e eu até esqueci que eu estava pedindo por aquilo, não relacionei uma coisa com a outra. Mas, em meu coração também, eu já sentia a vontade de um determinado lugar. Eu falei, olha, eu vou lá, se der certo, o senhor vai à frente. Se der certo, eu sei que o senhor está no negócio. E assim eu fiz, irmão. Chegando lá, a pessoa que Deus me mostrara naquela visão era o chefe daquele setor. E a imagem que eu via estava em cima de um armário. Irmãos, é como a irmã disse, fiquei tão feliz. Porque eu sabia que lá era o lugar que Deus me queria. Porque eu falei, eu conheço o meu hoje aqui. Amanhã pertence ao Senhor. E Deus, quando nós andamos na direção e nos planos de Deus, Ele tudo prepara. Ele prepara todas as coisas para nós. Agora, muitas vezes, se nós vamos pelas nossas escolhas, podem não dar muito certo na nossa vida.
E ali realmente Deus me abençoou, que eu fixei trabalho naquele setor, né, que eu já havia trabalhado 12 anos num determinado setor. Deus me abençoou grandemente lá, mas era momento de eu sair daquele lugar, porque Deus tinha um outro plano para mim. E quando eu fui para esse outro lugar, eu recebia insalubridade dentro daquele lugar, mas era 10%. Quando eu fui para o outro lugar, recebia 40%. E foram esses... Eu trabalhei daí 18 anos nesse outro lugar. E foram esses 18 anos que me abençoaram para que eu pudesse ser aposentada hoje. Porque eu aposentei numa aposentadoria judicial e o juiz concedeu olhando para o tempo que eu tinha de insalubridade máxima, né? Que eles viam isso também. Então, irmãos, tem coisa, a gente tem que descansar no Senhor, deixar nos planos de Deus, não na nossa escolha, na nossa vontade. E ali, a direção, né, para Ló era para aquele lugar. E aí diz assim, ó: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina, e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. A partir desse momento que Abrão entrou na vontade e no querer de Deus, pois foi o momento, né, que as coisas para ele haviam deslanchado. Ele largou o seu sobrinho para um lado e entrou no querer de Deus, que agora era ele Deus, conforme Deus havia determinado anteriormente para ele. E aí a palavra diz assim no verso 14: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Verso 17: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, quando ele entrou no querer de Deus, tudo mudou. Porque quando, irmãos, estamos na vontade e na direção de Deus, as portas vão se abrir, tudo se encaminha, tudo vai bem, o resultado vem e as coisas fluem. E ali, nós podemos ver o quanto Abraão foi abençoado. Deus já falou para ele, ó, onde os teus olhos puderem ver e alcançar, eu te darei essas terras todinhas. Se você já é rico, você vai ser muito mais, como quem diz, né? E a minha promessa se cumprirá na sua vida. Porque Deus, além de abençoar a vida material de Abrão, né, mais para frente ele também faz uma nova promessa, e é mudando o nome dele para Abraão, pai de grande nação, ou de grande povo, que ele muda para esse nome, porque ele diz que a descendência dele seria grande, que não se poderia contar, porque quem consegue contar o pó da terra? E ali então Deus escolheu para si, através de Abrão, que esse era o plano do Senhor, um povo para si. Aleluia, Jesus. Que não fosse um povo idólatra, que não fosse um povo que andasse segundo os seus propósitos, mas sempre através da direção de Deus. E através dessa promessa, nós estamos aqui hoje, porque foi através desse povo, escolhido através de Abrão, depois Abraão, é que saiu o Senhor Jesus, que nos deu vida e vida com abundância, porque foi através deles, né, que nasceu ali o Senhor prometido, aleluia, pelo próprio Deus,
para que viesse nos trazer a salvação. Então, que nós possamos olhar para essas palavras e entender que mais valem os planos de Deus na nossa vida muitas vezes do que as nossas escolhas, por vezes erradas, né? Que nós possamos sempre colocar os nossos sonhos, planos, projetos, necessidades diante de Deus e pedir a Ele, ao seu Espírito Santo, que nos guie, nos direcione, nos dê por onde quer que o Senhor quer que nós vamos, por onde é que Deus quer que possamos ir. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, tem um versículo que eu amo demais, que eu falo que fecha essa questão dos planos de Deus, porque aquilo que Deus faz é maravilhoso. Eu, por muitas vezes na minha vida, eu falo que quem olha para nós não imagina o que nós já passamos, né? Cada um tem a sua história, tem o seu testemunho, tem as condições que já passaram, de situações difíceis, de situações boas também, mas nós temos, cada um tem o seu testemunho de vida. E eu falo que por muitas vezes eu fosse olhar para a minha escolha, eu não teria continuado. Mas quando eu pedi a Deus, e Deus me deu uma palavra, e Deus, outra vez que eu queria fazer a minha vontade, pedir de novo a Deus uma palavra, e Deus confirmou a palavra que Ele já havia dito anteriormente. Eu posso dizer que se hoje estou aqui, se hoje eu tenho uma família, né, é porque eu olhei para aquilo que Deus falou, não por aquilo que eu queria fazer. Porque o meu plano era outro, mas o projeto de Deus era maior. E em Romanos diz assim, o capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, saiba que se você for chamado para aquele propósito, todas as coisas vão cooperar. Só que tem um detalhe, você tem que amar a Deus, né? Porque é bem claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é mais lindo, irmãos, é saber que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe o que está dentro do meu coração. Ele sabe exatamente o que eu e você estamos pensando nesse momento. Se eu estou aqui de corpo e alma, ou se eu estou só de corpo, às vezes minha mente está lá fora, está vagando. Deus sabe. Então, por isso que eu falo, um dos atributos de Deus que eu acho mais lindo é a onisciência. Porque às vezes o homem, ele olha e nos vê por fora. Às vezes pode me acusar de algo, pode me julgar mal, mas Deus não. Deus, Ele sabe exatamente o que está dentro do meu coração e do teu coração. E quando Deus, Ele reconhece em nós que nós somos pessoas que amam a sua presença, que amam a sua palavra, que amam estar falando da palavra dele. Porque, irmãos, eu não sou, como eu disse, assim, muito de pregar assim, mas eu não perco oportunidades de falar da palavra para as pessoas. Porque nós sabemos que uma vida para Deus, uma alma para Deus vale muito. Às vezes, outro dia eu ouvi uma frase muito boa. Às vezes nós não podemos ajudar todo mundo, mas às vezes nós podemos ser o mundo de alguém. Se você às vezes não consegue fazer para muitos, mas se você conseguir fazer para um, já é uma glória, né? Já é algo assim que enche o nosso coração de alegria. Amém? Então é maravilhoso ter um Deus que tudo sabe, que tudo pode, aleluia, e que tudo Ele quer fazer na nossa vida
Basta que nós o amemos e amemos o nosso próximo e que estejamos na presença dele. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Que Deus abençoe a cada um.